A barbárie de linchamento se espalhou pelo país, não tem lugar nem rosto, atinge quase todos os estados, está nas redes sociais e já vitimou mais de 50 pessoas no primeiro semestre de 2014. A epidemia de linchamentos é um fenômeno que exige reflexão, e esse é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico. Um professor de história que, confundido com ladrão, foi espancado e só conseguiu escapar depois de dar aula sobre a Revolução Francesa. Uma mulher que foi espancada até a morte após ser confundida com a autora de roubo de bebês para a prática de magia negra. São aprisionamentos, espancamentos coletivos e cenas bárbaras que já fizeram vítimas em quase todos os estados do país, contando apenas os noticiados. Não há estatística criminal sobre linchamentos no Brasil. A justiça com as próprias mãos é o assunto do programa de hoje, que convidou a professora do curso de Direito da Facisa, Sabrina Correia, e o professor da Universidade Federal de Campina Grande, Maurino Medeiros. Boa tarde, professores. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico, com um tema que está assim, super presente no país atualmente. E, para começar, eu queria ver qual é o olhar da sociologia, qual é o conceito que a sociologia apresenta para os linchamentos, professor Maurino. O linchamento não é uma coisa nova, né? O linchamento é uma manifestação secular, né? Desde os primórdios do ser humano que essa prática nefasta acontece, né? Que constitui justamente nessa licença para matar, né? Que popularmente a gente conhece como judiciamento pelas próprias mãos, né? Então, isso é algo nefasto, é algo que denigre a própria dignidade humana, né? E constitui um ato que atenta contra os princípios básicos, inclusive do cristianismo, né? Aquela coisa de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, como é que nós temos o direito de matar pessoas de maneira brutal? Vou falar em direito, professora, o linchamento não é um tipo penal, né? Não está tipificado. Mas qual é a punição que a gente pode... Veja bem, quando a gente fala de tipo penal, não existe o nome linchamento. Mas como o linchamento, né, como o professor Maurino acabou de dizer, seria algo que a população sente como o direito de matar, de fazer justiça com as próprias mãos, então o objetivo é tirar a vida de um ou de mais pessoas, isso vai ser um homicídio. E aí, não um homicídio simples, cuja pena seria de 6 a 20 anos, mas um homicídio qualificado, que aumenta a pena para 12 a 30 anos. E por quê? Porque o homicídio qualificado vai ser um homicídio que terá características mais graves. Então, por exemplo, um homicídio que aconteça por um motivo fútil, né, desproporcional, por um motivo torpe, um motivo indigno, um motivo sujo. Só aí, já pelo motivo torpe, já seria qualificado. Mas ainda há uma característica do linchamento, que é o uso de várias pessoas. Então, normalmente são multidões que atacam uma pessoa. Então, também não dão possibilidade de defesa à vítima. Então, o linchamento é um homicídio qualificado, ou pela impossibilidade de defesa à vítima, ou também pelo motivo torpe, pelo motivo indigno. Então, normalmente é duplamente qualificado. Vivemos num Estado democrático de direito, mas as pessoas que defendem o linchamento no calor da hora, né, que se envolvem com o crime, alegam a ausência do Estado. Então, se o Estado não está resolvendo, me permitindo ter a sensação de segurança, eu vou e resolvo do meu jeito. De que forma o direito pode buscar neutralizar esse tipo de manifestação que tem sido crescente no país? Em primeiro lugar, punindo essas pessoas que cometem, né, um homicídio ou a tentativa de homicídio, no caso da pessoa não chegar a óbito, como foi o caso do professor de História, né? Se ele não tivesse dado aquela aula de Revolução Francesa, talvez hoje ele não estivesse contando a história, ele tivesse sido, né, assassinado na rua sem que houvesse nenhuma prova de nada contra ele, né? As pessoas costumam invocar para si, quando estão sendo acusadas de algum processo,
a necessidade do devido processo legal, da presunção de inocência, da ampla defesa, mas quando isso se trata de olhar para o outro, essas coisas simplesmente desaparecem. Pessoas são acusadas sem que haja, muitas vezes, nem indício, que a gente chama da fumaça do bom direito, para que isso aconteça, né? Então, em primeiro lugar, punir, porque essas pessoas que utilizam da justiça com as próprias mãos, elas são tão criminosas, ou até mais criminosas, do que as que estão sendo acusadas de algum crime. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que foi acusada, ainda não foi condenada com trânsito em julgado, de roubo, que é um crime contra o patrimônio, e ela é assassinada por pessoas comuns, quando nem o Estado tem essa possibilidade, porque no caso do Estado democrático de direito brasileiro, a única possibilidade de pena de morte é em caso de guerra declarada. Fora este caso, o Estado não pode praticar pena de morte. E como é que o cidadão vai poder praticar? Né? Então, alguém que mata porque outra pessoa cometeu um crime contra o patrimônio está colocando no mesmo patamar patrimônio e vida, que são completamente distantes. Esse problema ele tem uma relação direta com direitos humanos. Né? E a gente percebe algumas ponderações, algumas tomadas de posição que colocam os defensores dos direitos humanos, aqueles que levantam a bandeira, como é visto de forma pejorativa, muitas vezes, né? Defendendo bandido. Eu queria ouvir um pouco o professor Maurino sobre o porquê de parte da sociedade se manifestar dessa forma em relação ao direito humano. Bem, a ideia dos direitos humanos, ela sempre foi considerada subversiva e marginal. Sempre foi. Por quê? Porque é justamente a tentativa do povo de buscar direitos. E as classes poderosas, elas não se sentem bem, né, quando há reivindicações de direitos. A gente viu isso na ditadura militar, né, em que os que lutavam por uma democracia no país eram taxados de subversivos, de comunistas, de bandidos, né? E com a abertura democrática, quer dizer, continuou essa imagem negativa dos direitos humanos, né, atribuindo de forma totalmente errônea, né, essa imagem de que direitos humanos têm a ver com direitos de bandido. Né? Então, aquela famosa frase, bandido bom é bandido morto e tal. Então, fazendo essa ligação entre direitos humanos com delinquência, né, que não é verdade. Isso é uma medida, inclusive, proposital, de segmentos da grande mídia, de jornalistas, de pessoas ligadas à segurança pública, que tentam implantar essa imagem negativa, né, para, inclusive, desqualificar os direitos humanos. E a gente pode perceber que essa defesa ela tem uma relação de classe. Quem mais condena a defesa pelos direitos humanos teria uma classe social específica ou temos essas representações, esse levantar de bandeiras nas diversas classes? Não, nas diversas classes. Inclusive, as classes que mais sofrem, né, com isso são elas que também, de forma errônea, né, e talvez influenciado pela grande mídia, né, têm essa imagem de que direitos humanos têm a ver com defesa de bandidos. Então, isso está presente em todas as classes sociais. Só que, de forma esquisita, né, os que mais sofrem são aqueles que têm essa imagem também negativa dos direitos humanos. De que forma essa intolerância, né, que resulta nos linchamentos, intolerância com o outro e com a ação do outro, a ação criminal do outro, até que ponto essa ausência do Estado colabora? Eu queria ouvir um pouco a senhora. Olha, é claro que há muito que se fazer, né? Nós temos uma sensação de insegurança. Mas eu desconfio muito dessa certeza de que a barbárie chegou. Por quê? Porque isso acaba trazendo mais violência. Né? Quando se passa uma sensação de insegurança, às vezes, inclusive, maior do que deveria, né? Você colabora para que haja mais violência, você colabora para determinados segmentos na sociedade que vão vender essa segurança, né?
através de dispositivos como alarmes, cercas eletrônicas, armas. Há um mercado, há quem ganha com isso. Não é uma coisa simplesmente da indignação da indignação. Eu acredito, né, que é legítimo que as pessoas se sintam inseguras e queiram, né, de certa forma, se indignar, mostrar, né, a sua não concordância com as coisas que estão erradas. E há muitas coisas erradas. Há muito que se fazer, principalmente na questão estrutural, que é menos vista, né? As soluções são sempre soluções imediatas, muitas vezes utilizando, inclusive, a lei penal como se fosse uma mágica, né? Tá aí a lei dos crimes hediondos para provar isso. Desde 90, nós temos a lei dos crimes hediondos que veio para resolver o problema da criminalidade e nós estamos em 2014 e essa criminalidade não foi resolvida com os crimes hediondos. Porque há algo mais profundo que precisa ser visto. Porque entende a lei como sendo uma varinha de condão. Uma varinha mágica. Não é. Não é. Né? Não adianta você ter uma lei penal mais dura se você não tem políticas públicas, né, que diminuam essa pressão social, que diminuam as desigualdades sociais, que diminuam a sensação de impunidade. Né? Porque quando a gente fala de crimes hediondos, o homicídio qualificado é um crime hediondo, mas a corrupção não é crime hediondo. E quando a gente fala de dano social, eu entendo que há um dano social muito maior de alguém que desvia verba pública, né, da saúde e mata milhares de pessoas. Né? Por mais que a vida seja importante, às vezes aquele homicídio é um só. Né? Mas isso não é colocado para a sociedade. Quando a gente fala da questão das camadas populares, né, que entendem esse discurso de que direitos humanos é direito de bandido, né, a gente vê claramente na hora em que uma mãe é perguntada, e o seu filho, o que é que você acha? Muitas vezes ela diz, não, mas o meu filho era um trabalhador, não era um bandido. E por trás desse discurso está, se ele fosse bandido, então ele poderia morrer sem nenhum devido processo legal, sem direito à ampla defesa. Né? E isso não faz parte de um Estado, né, que queira ser democrático de direito. Né? Quando a gente fala de direitos humanos, é importante a gente lembrar que direitos humanos não é direito de bandido. Direitos humanos são aqueles direitos como liberdade, um devido processo legal, dignidade humana, que todos nós temos pelo simples fato de sermos humanos. Bandidos ou não. Bandidos ou não. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute questões relacionadas à segurança e a linchamentos. Professor Maurino, em alguns casos que a gente viu a mídia relatar, a gente tem a figura desse acusado e dessa vítima de linchamento associada a negros. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre como essa percepção do outro, veja o caso do professor de História, que a gente abriu o programa citando, como esse julgamento, esse pré-julgamento da ação do outro vinculada à questão da sua aparência. Queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Bem, no nosso país, não é nenhuma novidade, né? Sempre as classes ditas populares sempre foram marginalizadas. Se você olhar a história política desse país, é uma história em que o preconceito, a discriminação, a exclusão social sempre esteve presente, né? Aliando os mais pobres, aliando as pessoas de cor como aquelas ditas marginais. Né? Não é à toa que o professor de História era negro, não é à toa que Jussara, né, lá no Guarujá, era uma pessoa negra, né? E são essas pessoas que são sempre levadas à execração pública, né, quando se trata de delitos ou supostos delitos. Né? Então, eles são os primeiros que são vistos com maus olhos, são os primeiros que são marginalizados, são os primeiros que sofrem essas violências. Então, isso não é novidade na história desse país. Você não vê, por exemplo, alguém linchar um político rico e branco. Alguém já viu isso? Não viu, nem vai ver jamais. Mas se você vê um pobre, um trabalhador, um negro, né? Esses são potenciais suspeitos para qualquer ato de violência. Professora, dados de estudos
sobre violência dão conta de que, por ocasião da realização de um linchamento que passa pela divulgação na mídia, outros linchamentos acabam acontecendo. Eu queria saber se dentro da legislação a gente tem alguma previsão para a punição de quem incita esse tipo de crime. Sim, são os chamados crimes contra a paz pública, né? Eu comentava antes de começar o programa que foi uma coisa que me deixou muito chocada, foi no caso da moça do Guarujá, a quantidade de crianças que estavam presentes e algumas, inclusive, colaborando com o lixamento, né? Isso vai trazer um dano, né, futuro fora do comum. Por quê? Porque a questão da permissividade com esse tipo de ação violenta vai trazer cidadãos mais violentos e que vão perpetuar essas práticas. Então, é um crime contra a paz pública, o nome do crime é, inclusive, incitação ao crime, né? E a gente, infelizmente, vê isso no nosso dia a dia. Basta a gente pegar programas policiais, né, que entre um intervalo e outro, entre o comercial de um produto e outro, o apresentador ele vai cometer contra pessoas que ainda não foram julgadas, né, crimes contra a honra, porque vai desqualificar, cometendo calúnia, injúria, difamação, e também a incitação ao crime, porque muitas vezes ele diz, olha, esse é um bandido, esse precisa morrer, esse aqui merece um monte de peia, né? Então, são formas de incitar a coletividade a fazer justiça com as próprias mãos. E por que a gente não tem nenhuma ação, a gente não percebe nenhuma ação? Porque isso é corriqueiro, né? Desde que os programas policiais passaram a ser um produto comercial lucrativo. Bastante lucrativo, inclusive. Que essa prática acontece. Mas por que, desde então, a gente não tem nenhuma ação, seja do Ministério Público, enfim, do movimento de direitos humanos, a gente não tem nenhum movimento para trabalhar uma mudança nesse comportamento midiático? Realmente há, eu entendo, uma negligência por parte do Ministério Público, porque em alguns casos, né, fica algum subentendido, mas em alguns casos é claramente uma incitação ao crime. Então, nós vemos um ou outro caso, aconteceu, inclusive, uma movimentação no sentido de uma jornalista, né, inclusive paraibana, que trabalha numa outra emissora, que estava incitando ao crime quando dizia que o bandidinho que estava lá preso, né, não teria direito. Ela não disse claramente, mas ela incitou de formas bem indiretas a questão dessa justificativa. Não é justificável, pode ser compreensível a indignação da população, mas justificável a ponto de matar ou espancar alguém, não, né? E aí, no momento em que houve uma movimentação no sentido de puni-la, né, a grande mídia se manifestou no sentido de apoiá-la. Então, há uma pressão social, né, uma pressão de determinadas camadas da sociedade que vão perder mais do que lucrar. Então, há esse jogo, esse empurra-empurra de poderes. E, por isso, às vezes, isso complica um pouco. Professor, por que é que o linchamento, como vocês definiram no início do programa, é uma ação coletiva, né? Ela se caracteriza pela coletividade, por ser uma ação da coletividade. Por que essa mesma coletividade ela não une forças para fazer a lei ser cumprida, para promover de fato, cobrar de fato para que a segurança pública seja uma realidade e essa sensação de insegurança minimize? Por que se une para cometer um crime, né, e não se une para cobrar? Há aí uma ausência de cultura nossa do trabalho de participação coletiva por cobrança? Bem, não é que exista uma total ausência da população organizada, né, na cobrança por melhores condições de saúde, de educação, de segurança pública, existe. Agora, sim, o grosso da população, talvez por uma falta de consciência política, ainda é aquele que se deixa levar, né, pela horda selvagem desses linchamentos. Então, eles não têm ainda
uma noção clara da importância da dignidade humana. Eu acho isso. Por quê? Porque o próprio Estado Democrático de Direito, o princípio básico dele não é só publicidade, não é só respeito ao outro, mas é também a dignidade humana. Faz parte da cultura democrática do Estado de Direito. E quando nós conseguirmos, né, ensinar o povo que é importante esses valores, então nós iremos ter um país melhor, nós iremos ter uma situação com menos violência. Então, eu acho que é fundamental a educação, né, para começar da infância uma cultura de paz, que não está presente, principalmente nas grandes periferias das cidades, né? É aquela ideia da luta de todos contra todos, né? Isso era uma coisa do século XVIII, que Hobbes já estudou no Leviatã, né? Mas que é preciso que haja um mínimo de regras na sociedade para que as coisas possam fluir, né, de forma democrática, de forma em que a cultura da paz esteja presente. Agora, e a escola como extensão da sociedade também está recheada, permeada da presença da violência, né? Isso é fato, a gente, inclusive, já discutiu o tema de como é que a violência está tão presente dentro da escola. E aí a gente volta ainda para a formação desse professor, para conseguir também minimizar o problema lá dentro e lá fora. Envolve também a questão da família e da estrutura familiar. É bem complexo, não é a lei que vai resolver isoladamente. Né? E outra coisa, eu queria voltar um pouco para o que vocês estavam falando antes. Por exemplo, nós presenciamos meios de comunicações de massas que incitam a população à violência, né? Quer dizer, esses meios de comunicação de massa, eles dependem, né, para estar presente na sociedade, de uma autorização expressa do próprio Estado, né? Então, por que não cobrar, né, desses meios de comunicações de massa, e por que não até não ameaçá-los, né, de cortar essa concessão? Que é o que a professora aqui disse. É muito frequente programas de televisão, programas de rádio, incitarem de forma vergonhosa a violência. Hoje, pela manhã mesmo, eu escutei umas rádios daqui da cidade, o cara incitando as pessoas a pegar bandido, jogar no mar para servir de alimento para tubarões. Quer dizer, isso, um veículo de comunicação jamais poderia propagar ideias desse quilate. Lamentável, né? Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está abordando a questão de linchamentos e de justiça com as próprias mãos. Professores, a gente falou no bloco anterior sobre a questão da mobilização das pessoas favorável à realização de linchamentos. E boa parte, ou alguns casos, se deram, inclusive, nas redes sociais. Eu queria ouvir vocês sobre essa presença dessa movimentação, né? A rede social, de uma maneira geral, para diversos fins, tem trabalhado essa questão da mobilização, mas, em especial, o nosso tema é linchamento. Como vocês, que visão vocês têm disso? Veja só, a internet, né, como qualquer meio tecnológico, trouxe vários benefícios. Hoje a gente tem como, por exemplo, na internet, fazer uma campanha para ajudar alguém, em questão de segundos você consegue milhares, né, de adesões. Mas há também o contraponto. Muitas vezes, porque na internet você tem a sensação de que você não é visto, você não é identificado, que você pode dizer, né, incitar o que você quiser, que isso não vai ser punido, né? E é importante a gente lembrar que liberdade de expressão não é dizer o que se quer, da maneira como se quer, sem ter responsabilidade, né? Tanto que a Constituição Federal veda o anonimato, porque é exatamente no anonimato que eu posso, né, cometer muitas vezes crimes, como a gente está falando aqui, no caso do linchamento, ou da incitação ao crime, e não ser punido, né? Hoje é possível já identificar qual foi o computador de onde se originou aquela determinada ideia, aquela determinada incitação ao crime. E há, claro,
necessidade de, com as novas tecnologias, criar alguns tipos penais que sejam específicos para a internet. Mas quando você incita ao crime, o Código Penal ele não fala a forma específica. Então, mesmo na internet, é possível sim configurar-se o crime de incitação ao crime, que foi o que aconteceu com a mulher do Guarujá, né? Que pela internet, num site que não era confiável, se achou que ela parecia com alguém que estava sendo acusada, né? É sempre importante frisar isso. Em nenhum desses casos a gente tinha uma condenação com trânsito em julgado e a mulher foi confundida e foi assassinada. Professor? A internet e as redes sociais, elas servem tanto para o bem como para o mal, né? Felizmente, no nosso país já foi recentemente aprovado a lei do Marco Civil, que eu acho que já é um avanço no sentido de fazer um controle, né, maior sobre essas redes sociais, sobre a internet. Então, é uma coisa positiva que nós temos, né? Agora, eu queria voltar um pouco também para essa questão dos crimes que acontecem, né? Ou seja, há um índice de que apenas 8% desses crimes são apurados pela polícia. Apenas 8%. Ou seja, há um número exagerado de crimes que ficam na impunidade total, né? E o Estado, né, através dos seus órgãos de segurança, não tem o devido cuidado de apurar e de fazer com que as pessoas que cometem essas atrocidades sejam devidamente penalizadas, né? Então, eu acho que é importante a gente ter atenção para esse dado alarmante, né? E mostrar que essa cultura que está se espalhando aí tem que ser devidamente vista pelo Estado, né, e controlada pelo Estado para que isso não se prolifere de forma exagerada. Em outros países, essa intolerância está muitas vezes vinculada à intolerância religiosa, sexual e também racial. Aqui a gente tem algum indício do que é que prevalece? Eu acho que é um misto de tudo isso, né? Porque como a gente já tinha discutido, o professor colocou a questão do estereótipo, muitas vezes o negro, então leva a questão racial, daquele que é pobre, né? Mas a gente já tem outras manifestações, por exemplo, em relação à punição de alguém pela sua orientação sexual, que a gente vê, né? Ideias, inclusive, nazistas voltando à tona, né? E algumas religiosas. Aqui menos, porque desse aspecto nós somos mais tolerantes, né? Mas isso pode vir a acontecer, porque quando a gente fala de linchamentos, quando a gente fala de justiça com as próprias mãos, né, o chamado bandido, né, o que tem que ser punido, ele é circunstancial. Às vezes aquele que hoje é uma pessoa querida, ele pode circunstancialmente, num outro momento, ser considerado um inimigo do Estado. E é por isso que nós precisamos de leis que valham para todos. Quais são as estratégias que vocês acreditam que o Estado pode utilizar para fazer esse tipo de controle? A gente está chegando no final do programa, acho importante a gente deixar isso como sugestão. O que é que pode ser feito efetivamente para a gente minimizar isso? No tocante às leis, eu acho que nós já temos leis de sobra que possam coibir essas coisas, tá certo? O importante é a gente tirar do papel essas leis, torná-las efetivas, né, e dar condições para que os nossos órgãos de segurança públicas tenham minimamente as estruturas para fazer valer, né, o Estado democrático de direito. Então, isso é fundamental. Aliado a isso, eu acho que o Estado brasileiro tem que apostar na educação, como uma forma de criar uma cultura de paz para que as pessoas não vejam o outro como inimigo, como bandido, como alguém que tem que ser morto a qualquer preço. Então, essa educação da cultura de paz, aliada à postura mais determinada do Estado, é importante para acabar com esse tipo de coisa, ou pelo menos minimizar. Professora? Eu concordo plenamente com o professor. Eu acho que
aliado à questão das normas, a gente tem que ter políticas públicas de educação, né, no geral, e educação em direitos humanos, para que esse entendimento de que direitos humanos é direito de bandido, né, ele possa ir sendo, né, desmistificado aos poucos, para que as pessoas entendam que respeitar o outro é sinônimo, sim, qualquer que seja o outro, né, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, como a Constituição prevê. É importante aqui, antes de terminar essa fala, lembrar que, por exemplo, Mandela foi considerado, antes de ser considerado o líder que foi, né, morreu ano passado, e várias homenagens de praticamente todos os países. Em outra circunstância, Mandela foi considerado um terrorista. E, sendo terrorista, se naquele momento ele tivesse sido linchado, ele não teria dado a contribuição magnífica que ele deu com o seu exemplo e com a sua vida. É, sobretudo, acreditar na pessoa e no valor da pessoa, valorizar a vida, né? Como a senhora já pontuou em outro momento. Obrigada. E obrigada a você também pela audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.